eles sempre estavam juntos em eventos importantíssimos dentro da Bíblia Sagrada. Por mais que Jesus escolhera 12 homens para o seguir de perto, Pedro e João, eles sempre estavam mais íntimos do Senhor Jesus. Nós vamos ver que quando Jesus ele vai curar a filha de Jairo, Jesus ele chama para o particular Pedro e a João e também Tiago. Pedro e João sempre estavam próximos de Jesus para ver os milagres, as coisas gloriosas que Jesus realizava. Nós vamos ver no livro de Mateus, capítulo de número 17, que quando o Senhor Jesus ele sobe até o monte, Jesus ele vai se transfigurar. A Bíblia diz que a sua roupa ela vai ficar alva, resplandecente, como que nenhum lavandeiro da terra poderia deixar tão branca as vestes de Jesus. Nesta ocasião que se apresenta em uma visão, tanto a Moisés quanto a Elias, nós vamos ver quem está presente diante desta visão gloriosa. Ali está Pedro e está também a João. Nós vamos ver que era um costume desses dois homens estar próximos de Jesus, em uma intimidade bem maior, uma intimidade bem gloriosa. Nós vamos ver que quando Jesus ele está perto de ser crucificado, Jesus ele estava orando no jardim da agonia, e ali estava presente, mais próximo de Jesus, Pedro, João e também Tiago. Ele sempre estava próximo do Senhor Jesus. É interessante diante disso tudo, porque em João capítulo número 20, quando nós olhamos o cenário do Calvário, da cruz, da crucificação de Jesus, nós vamos ver que também estava ali presente na ressurreição do Senhor Jesus, estava Pedro e também João. Essas duas figuras importantes na Bíblia Sagrada, eles sempre andaram juntos, eles participaram, eles viram a pesca milagrosa, eles viram a ressurreição da filha de Jairo, eles estavam no jardim da agonia quando Jesus orava antes de ser crucificado. Esses dois homens, eles estavam juntos quando Jesus ressuscitou. Nós vamos ver que era o costume de Pedro e de João sempre andar juntos. Nós vamos ver que como Jesus, tanto em Lucas capítulo 10, como em Mateus capítulo 10, quando Jesus ele seleciona em Lucas os 70 na grande comissão, e quando Jesus ele separa os 12 em Mateus 10 para poder fazer a obra, Jesus ele diz para eles ir de dois em dois. Nós vamos ver que este ensinamento ele já estava empautado na vida desses dois homens, e eles andavam de dois em dois conforme o ensinamento que Jesus eles ensinaram. Nós vamos ver que é interessante que quando Jesus está na cruz, Pedro não estava presente. Nós vamos ver que lá ao pé da cruz só estava João, mas quando Jesus ressuscita, Jesus ele vai dizer tanto para Maria e também para João que estava próximo ao túmulo, Jesus usa a seguinte expressão: vai, fala para meus irmãos e fala também para Pedro. É interessante que o único nome dos apóstolos que Jesus menciona o nome de Pedro. Pedro não estava presente no dia da crucificação, mas Jesus diz que iria atrás de Pedro. É interessante que Jesus reata a aliança com Pedro e ele volta ao ministério juntamente com seu companheiro João. Pelo que depois de tudo isso que aconteceu, nós vamos ver que esta unidade ela continuou, este ensinamento de estar junto continuou até mesmo depois que Jesus ele foi assunto aos céus, até mesmo depois que o Espírito Santo desceu. Nós vamos ver que Pedro e João sempre estavam juntos. É por isso que Atos dos Apóstolos capítulo 3 diz que Pedro e João eles subiam junto à hora da oração, a saber que era a hora nona ou às 3 horas da tarde. Nós vamos ver que esse ensinamento está pregnado na alma desses dois homens. No livro de Amós, capítulo 3, no versículo de número 3 está escrito: andarão juntos se não tiverem acordo,
É interessante essa expressão, porque a expressão ela traz um grande ensinamento. Estar de acordo é aceitar todos os termos, é concordar. Se eles estão indo para poder orar, houve uma concordância na oração, houve uma unidade entre eles dois. O que vale ressaltar é que eles andavam juntos antes mesmo de conhecer a Jesus. Eles continuaram andando juntos depois que eles conheceram a Jesus. Eles ficaram juntos depois da descida do Espírito Santo. Mas nós vamos ver que eles estão colocando aqui em prática os ensinamentos, aquilo que eles viram em Jesus. Porque o modelo perfeito da unidade, da união é Jesus. Porque se Jesus quisesse realizar a obra de Deus sozinho, assim ele o faria. Mas mesmo ele podendo realizar a obra de Deus sozinho, ele vai escolher 12 homens para poder o ajudar. A primeira coisa que nós vamos aprender nesta noite, diante desse texto, é que a obra de Deus, ela não é feita no individualismo. A obra de Deus não é individual. A obra de Deus ela é feita no coletivo. Eu te ajudo e você me ajuda. Você me ajuda e eu também te ajudo. Você ora pela minha vida e eu oro pela sua vida. O que isso significa? É que a obra de Deus ela não é realizada sozinho. Há uma dependência da união. É por isso que Jesus ele usa a expressão igreja, porque a palavra igreja ela nunca aparece no individual, na pessoa única do singular. A palavra igreja ela sempre aparece no coletivo, estando todos juntos. Quando Jesus disse que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja, ali Jesus estava apontando para todos os discípulos, para todos os presentes, para dizer que a igreja é unida e desta forma nós prevalece de pé. Desta forma nós caminhamos juntos, desta forma nós venceremos juntos. Então uma coisa nós devemos aprender: a obra de Deus ela não é feita sozinho pelo pastor e nem pelo membro, nem tampouco pelo pregador. Você segura nas minhas mãos e eu na sua, e assim nós chegaremos juntos às mansões celestiais. Porque se tem alguém que quer realizar a obra de Deus sozinho, é melhor fazer a obra de Deus em Marte, porque aqui nesta terra nós precisamos da companhia um do outro. Isto é estar de acordo, isto é estar em união. Pedro e João, eles estão subindo para orar, porque havia uma concordância, havia uma união. Por isso que a Bíblia Sagrada diz em Salmos, de número 133, bom e consolável é que os irmãos vivam em união. O sábio Salomão diz que o cordão, ou que a corda de 3 dobras, é mais difícil de se arrebentar. É isso que as Escrituras Sagradas estão mostrando, que quando a igreja está unida, ela é mais difícil de ser vencida pelo adversário, ela é mais difícil de ser vencida pelo inimigo de nossas almas. Quando você olha a respeito disso, você vai entender uma coisa: a Bíblia ela usa a figura nossa como de uma ovelha. A ovelha ela só é atacada pelo lobo quando ela está sozinha, porque quando ela está dentro, aleluia, do curral, quando ela está dentro, aleluia, juntamente com as outras ovelhas, ela não é atacada. Por quê? O lobo não ataca quando a ovelha está juntamente com o pastor e juntamente com as outras ovelhas. O lobo só ataca quando ela está sozinha. Assim é a igreja do Deus vivo, quando ela está junta na oração, no jejum, dentro da palavra de Deus, o inimigo não pode prevalecer, o inimigo não pode vencer. Nesta noite o Espírito Santo de Deus, ele está falando conosco aqui. Se nós estivermos unidos dentro deste propósito, todos nós sairemos daqui vitorioso. Jesus ele fala para os discípulos: tudo que vocês concordar aqui na terra também será concordado no céu. Se nesta noite nós concordamos que Deus vai falar conosco, ele irá
falar. Se nesta noite eu e você concordar que a vitória já é nossa pelo poder que é no sangue de Jesus, a vitória já é nossa pelo poder que é no sangue de Jesus. Se há uma concordância que o Espírito do Senhor, Ele paira sobre nesse lugar, Ele virá sobre esse lugar, porque se Jesus disse, aonde tem 2 ou 3 reunidos, concordância no meu nome, ali eu estou presente no meio deles, para poder operar. É interessante diante de tudo isso, é que diante desta concordância, desta união, eles estão subindo para poder orar. A Bíblia diz que um varão que era coxo desde o ventre de sua mãe, ele era trazido e diariamente, todos os dias, ele era colocado à porta do templo chamado Formoso. É interessante, diante desse contexto bíblico, diante desse texto bíblico, é que a Bíblia Sagrada diz que ele era coxo desde o ventre de sua mãe. Ou porque que a Bíblia, ela frisa essa expressão, coxo desde o ventre da sua mãe? Porque a Bíblia poderia somente descrever-nos que ele era coxo, mas a Bíblia, ela faz questão de arrumar esta ênfase, coxo e coxo desde o ventre. É porque neste período, nesta época, havia um preconceito muito grande com aqueles que sofriam, com aqueles que tinham algum tipo de deficiência. Nós vamos ver no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, que o varão que nascia com algum tipo de defeito, com algum varão que nascia com defeito no rosto, no nariz, ele deveria ser escanteado, ele não poderia cultuar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. É por isso que ele era colocado na porta do templo. Ele não poderia participar do culto dentro do lado de dentro, mas sim do lado de fora. Quando a Bíblia diz que ele era coxo desde o ventre, é porque ele já nasceu descartado, ele já nasceu sem nenhum futuro, por causa do preconceito que havia. Um exemplo muito claro disso é no Antigo Testamento. Nós vamos ver a vida de um jovem, este jovem que ele era filho de um príncipe, neto de um rei, Mefibosete é o nome dele. Nós vamos ver que quando a sua criada, que a sua babá está cuidando dele, ela foi correr, e quando ela foi correr, ela caiu por cima da criança, o deixando paralítico. A Bíblia diz que ele foi jogado na terra de Lodebar, que muitos interpretam como terra do esquecimento. Ele era neto de um rei, ele era filho de um príncipe, mas nós vamos ver que o preconceito era tão grande que ele foi descartado da sociedade, ele foi jogado a escanteio. Nós vamos ver que ele não nasceu paralítico, ele ficou paralítico. Esse texto aqui diz que esse jovem, ele era coxo desde o ventre, então ele já nasceu sem nenhum futuro, ele já nasceu com algumas dependências na vida, ele já nasceu descartado. Mas olha o que o texto diz, que quando Pedro e João, ele está subindo às 3 horas da tarde para poder orar, aquele varão, ele era trazido para a porta do templo chamado Formoso. A porta do templo é formoso, mas a vida que este jovem carrega não é nada formosa, os pés todos atrofiados, uma vida de dependência. Mas olha que coisa linda, quando Pedro e João estavam vindo para orar, a vida dele iria mudar naquela hora e naquele dia, porque aonde tem crente que ora, o céu se movimenta, aonde tem oração tem milagre. Pedro e João está vindo e ele está sendo trazido. A primeira coisa que você vai aprender na vida deste jovem é que ele era dependente. Dependente de quê? De pessoas para o fazer se locomover. Ele tinha dependência, as pessoas é que traziam ele. Nós vamos ter a primeira coisa, pastor Elson, que ele tinha uma vida de autodependência. Ele dependia de pessoas para poder carregar, ele dependia de pessoas para poder dar esmola. Mas naquele dia a vida de autodependência iria acabar. Naquele dia a vida de pedinte iria acabar. O Espírito Santo, ele me trouxe aqui para te dizer nesta noite que a vida de autodependência vai acabar aqui hoje, porque Deus não te fez para ser carregado, Deus te fez para tu andar com os próprios pés que Ele te deu. Sabe por quê? Quando você depende de alguém para fazer você caminhar, você fica limitado, você só vai até onde a pessoa pode te
levar, e Deus não quer que você vá até onde as pessoas podem te levar. Deus quer que você vá para além daquilo que as pessoas podem te oferecer. Esta noite Deus está dizendo: hoje a paralisia espiritual ela vai ficar para trás, e você vai andar nesta noite. Os teus sonhos vão andar nesta noite. A chamada de Deus ela vai andar na tua vida nesta noite. A promessa de Deus ela vai desatrofiar na tua vida, e você vai sair daqui andando com os pés que o Senhor Deus te deu. Ele era trazido dependência para poder se locomover. Ele era colocado bem na porta do templo. Por quê? Dentro do templo as pessoas entravam, elas não entravam somente para orar, elas não entravam somente para louvar a Deus. Quando elas iam para o templo, elas também levavam oferta. Ele era colocado na porta do templo como sinal de estratégia. Aqueles que entram aqui vai ter misericórdia e vai dar esmola para ele. Olha que coisa interessante. Pedro e João estão querendo entrar no templo para poder orar. Ele vai avistar Pedro e João que está vindo. A Bíblia diz que ele vai ver, ele vai enxergar Pedro e João, e ele vai pedir: me dá uma esmola, por favor. A Bíblia Sagrada diz que Pedro, ele finta os olhos daquele homem e diz para aquele homem: eu não tenho prata, eu também não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Olha que coisa linda. Ele vai pedir esmola, mas Pedro não tem esmola para poder dar para aquele homem. Pedro não tinha o que ele queria, mas Pedro tinha o que ele precisava. Esta noite Deus, ele não vai te dar aquilo que você quer, mas Deus vai te dar aquilo que você precisa, porque o que você quer é pequeno demais para o tamanho daquilo que você precisa. O teu pensamento é pequeno demais, e assim te diz o Senhor: assim como o céu é mais alto do que a terra, assim é o meu pensamento mais alto do que o vosso pensamento, diz o Senhor dos exércitos. Deus, nesta noite, ele não vai te dar o que você quer, mas o que você precisa, ele vai te dar. O que você quer te vicia, mas o que você precisa te liberta. O que você quer é passageiro, mas o que você precisa é eterno. O que você quer é esmola, mas o que Deus tem é milagre. O que Deus tem é levantar e andar. Ele diz para Pedro: me dá uma esmola. Pedro não diz para ele: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Isso aqui é interessante, sabe por quê? Porque se Pedro desse para aquele homem a esmola que tanto ele estava pedindo, a vida dele não mudava. Se Pedro desse para ele a esmola, ele estaria com a mesma vida, na mesma situação e no mesmo lugar. Então, se Pedro tivesse esmola, a história dele não mudava. Era Deus dizendo para aquele homem que estava coxo: a partir de hoje, a tua vida de apetite vai ficar para trás, a tua vida de autodependência vai ficar para trás, porque o que você quer vai fazer você viver a mesma vida, mas o que você precisa vai mudar a tua história, vai mudar o percurso da tua história. O que você precisa vai te arrancar do chão. Se Pedro desse para ele, a vida dele não mudava. No outro dia, a mesma rotina, sendo carregado, colocado na porta do templo, pedindo esmola e se humilhando para sobreviver. Era Pedro dizendo para ele: a partir de agora, a tua história ela vai mudar, a tua vida ela vai mudar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-se e anda. O que aconteceu? O paralítico levantou, sim ou não? Ainda não, porque ele só levanta depois que Pedro estende a sua mão, porque está escrito: estendendo a sua mão direita, o levantou. Pedro está pregando para ele que o nome de Jesus cura, mas para poder o levantar, Pedro o ajuda a se levantar. Olha que coisa linda. Eu disse aqui que o Deus dele começa com unidade, com união. Pedro, ele está pregando
pregando para o paralítico se levantar, mas ele ajuda o paralítico a se levantar do chão. Sabe por quê? Porque nós pregamos o nome de Jesus, e isso é muito bom. Nós devemos pregar o nome de Jesus. Além de pregar, Pedro vai agir, porque tem muitos que pregam, pastor, mas não estende a mão para aquele que está caído. Tem muita gente que fala de amor, mas vive em ódio. Tem muita gente que fala de ajudar, mas nunca ajudou ninguém. Quando Pedro estende a mão para o paralítico, Pedro está arrumando em prática aquilo que ele aprendeu com Jesus. Quer ver só? A sogra de Pedro estava enferma, estava com febre dentro de casa. A Bíblia diz assim, que Jesus entrou na casa de Pedro, estendeu a sua mão, e a febre que estava na sogra de Pedro a deixou. Outro texto, Pedro está no mar revolto, ele vê Jesus vindo andando, e ele diz: Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ter contigo. Pedro, ele desce do barco, só que a Bíblia diz que ele sente o vento forte, ele começa a afundar. A Bíblia diz que Jesus estendeu as suas mãos e levantou Pedro. Era Pedro dizendo para o paralítico: Jesus estendeu a mão na minha casa e curou. Jesus estendeu as mãos para mim enquanto eu estava afundando no mar. Eu também estendo a mão para ti também. O que Deus está dizendo para você é: se Deus te abençoou, abençoe a vida de alguém também. Se Deus estendeu a mão para a tua casa, estende a mão para o teu próximo também. Estendeu a mão e fez o quê? E o levanta. Isso aqui é interessante, porque ele se levanta e ele dá um pulo, ele começa a andar e a louvar a Deus. Tem uma tradução que diz que ele passou a louvar a Deus. Se ele passou a louvar a Deus, significa que ele não louvava, significa que ele ainda não tinha dado glória a Deus. Era Pedro dizendo: a partir de hoje tem cântico de Deus no teus lábios, a partir de hoje vai ter cântico de vitória sobre os teus lábios. Falar de louvar a Deus é gratidão pelo milagre que ele recebeu. O que ele pediu para Pedro? Uma esmola. Ele pediu uma coisa, mas olha o que ele recebeu. Ele se levantou, ele nunca tinha ficado de pé, ele andou, ele nunca tinha andado, ele deu um salto, nunca tinha pulado. A Bíblia diz que ele passou a louvar a Deus, entrou dentro do templo, nunca tinha entrado. Ele pediu uma coisa e recebeu tanto outros benefícios da parte de Deus. O que Deus está dizendo para você é: você veio buscar uma coisa, mas o que eu tenho é maior para a tua vida. Você veio aqui buscar uma coisa da parte de Deus, e Deus está dizendo para você: o que eu tenho para você é maior, o que eu tenho para você é benefícios da minha parte. Eu não somente vou salvar aqueles que estão dentro da tua casa, como eu também vou fazer ministro aqui dentro. Deus vai fazer do teu filho pregador, sim. Deus vai fazer do teu esposo um obreiro, sim. Por quê? Porque o que Deus tem para a tua casa é maior. Ele pediu uma coisa e recebeu muitos outros benefícios da parte de Deus. Você veio aqui com um pensamento: é só mais um culto, vou cumprir a campanha. E Deus está te dizendo nesta noite: eu vou realizar coisas maiores sobre a tua casa e sobre a tua vida. A Bíblia diz aí que seus pés e tornozelo se afirmaram. Nunca tinha se afirmado. Deus vai afirmar os teus pés aqui nesta noite. Vai. Vocês já lembram dos Salmos, quando o salmista canta dizendo: o Senhor arrancou meu pé do lodo, afirmou meus passos sobre a rocha, botou um novo cântico na minha boca. Muitos olharão e temerão o nome do Senhor. Hoje Deus vai afirmar os teus pés na rocha. Sabe por quê? Porque no lodo você não tem estabilidade, no lodo você está de pé e você cai. É Deus dizendo: eu te arranco do lodo, afirmo teus passos sobre a rocha e coloco um cântico sobre a tua boca. Muitos olharão e temerão ao nome do Senhor. É Deus
dizendo: o benefício que eu vou fazer dentro da tua casa vai fazer muitos olhar e temer o nome de Deus. Muitos vão olhar e vai dizer: isso aí é só Deus que faz. Isso aí é só Jesus que faz. E eles também vão temer o nome do Senhor. Ele se levanta, ele salta, ele anda, ele pula e ele louva o nome do Senhor. Ele vai entrar dentro do templo. Isso aqui é interessante, porque este jovem está nesta situação há muito tempo. Em Atos aí, capítulo 4, versículo 22, por causa da cura deste moço, Pedro ele é levado à audiência de custódia. No nome de quem que você realizou esse milagre? Pedro vai responder, Atos capítulo 4, versículo 22: não poderia eu realizar o milagre no nome do Senhor Jesus, na vida deste moço que estava há 40 anos nesse estado, 40 anos sendo carregado, 40 anos pedindo, 40 anos naquela vida miserável. Aí Pedro diz: há 40 anos ele estava nessa situação, até o dia que o nome de Jesus chegou, até o dia que Jesus decidiu curar. Deus está dizendo para alguém aqui: você está há muito tempo na prova, não é mesmo? Há muitos anos você está pedindo, não é mesmo? E Deus está dizendo para você, em alto e bom som: hoje é o dia do milagre. Esta é a hora que Deus vai mudar a tua história. Enquanto eu estou pregando aqui, receba a bênção de Deus sobre a tua vida. Enquanto eu estou pregando aqui, receba o teu milagre aqui nesta noite. Enquanto eu estou pregando aqui, a vida de autodependência acaba. Enquanto eu estou pregando aqui, esta vida de ficar no chão se acaba. Enquanto eu estou pregando aqui, os teus pés estão recebendo firmeza, firmeza. Enquanto eu estou pregando aqui, Deus está te erguendo do chão. Enquanto eu estou pregando aqui, Deus está dizendo: acaba o sofrimento hoje, a resposta chega hoje, a tua história. Se coloca